Glória a Deus. Cumprimento a nossa igreja na paz do Senhor. Amém. Irmãos, poder visitar. Glória a Deus. Eu quero agradecer ao meu Deus por poder me conceder mais uma oportunidade de estar na sua casa, na sua presença e poder falar do nome do Senhor. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Ronaldo, por ter confiado a tribuna para mim, para estar ministrando a palavra de Deus, ao meu primo Cláudio, que estendeu o convite para que nós estivéssemos aqui nessa noite. Eu quero dizer, meus irmãos, que é muito honroso poder estar aqui juntamente com o Cláudio. Como disse minha esposa, nós éramos bastante amigos, nós sempre, nos primos, a gente era um companheiro que andávamos juntos, e ali na Bahia nós andávamos bastante juntos, e o Senhor me escolheu por misericórdia primeiro que o Cláudio, e a gente sempre conversamos sobre o reino de Deus, e o Cláudio veio a se decidir na presença do Senhor. E eu louvo a Deus, porque nós somos de famílias evangélicas, de crianças, né? Lembro-me que o Cláudio, ele, criança, nós dois éramos crianças, e ele já regia as crianças, nós ficávamos dormindo, ele regendo e dormindo, e eu ficava olhando, né? Meu pai não era evangélico, o pai dele era evangélico, minha mãe era, e a gente sempre estávamos juntos ali nos cultos, e é uma honra estar aqui, podendo ver meu primo salvo na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como disse a minha esposa, Deus, ele tem sempre os seus meios de trabalhar. Deus, nós não entendemos o trabalhar de Deus, mas ele tem os seus meios de trabalhar. Eu casei, minha esposa, ela sendo já cristã, e eu não era ainda, mas o Senhor, pela sua misericórdia, ele olhou para mim e me escolheu. E eu, sabendo da responsabilidade que tinha nessa noite de estar ministrando a palavra de Deus, minha esposa hoje foi por ciclo da oração, e eu fiquei em casa pedindo ao Senhor uma palavra para que eu pudesse trazer aqui nesse santuário de Deus. E o Senhor colocou uma palavra no meu coração, irmãos. Eu quero ser rápido na mensagem, não quero estender para não ser cansativo os irmãos, mas o Senhor me colocou algo no meu coração, pensando no Cláudio, pensando em minha vida. Eu comecei a meditar na escolha de Deus. Quando Deus, ele decide por escolher alguém, e o Senhor falar em meu coração muito forte, e eu comecei a folhear a Bíblia, procurar alguns personagens da Bíblia que o Senhor escolheu, e eu acabei por descobrir que Deus escolhe a todos. A alegria de Deus é escolher a todos nós, mas existe algo que depende de nós, é nos decidirmos. Tem que haver uma decisão. Nós somos escolhidos por Deus, mas nós precisamos decidir o que nós queremos com Deus. Glória a Deus. Qual é a nossa relação com Deus? Será que nós somos apenas escolhidos por Deus, ou se nós escolhemos a decidir servir a Deus com alegria, com o nosso coração alegre, dizendo: Senhor, eu jamais te abandonarei, jamais, Senhor, deixarei de servir a ti, porque eu sei que o Senhor me escolheu, mas eu decidi a te servir. Glória a Deus. Decisões, queridos, decisões. É difícil às vezes na vida tomar decisão. Quantos de nós tomamos alguma decisão e aquela decisão de repente nos traz prejuízo? Mas nessa noite eu quero falar da decisão que nos traz sempre uma melhora, que nos traz sempre alegria. É decidir por Jesus, é decidir ter uma vida em comunhão com Deus, ter uma vida de entrega total a Deus. É isso que Deus, ele está procurando nos dias de hoje. É isso que Deus está procurando nesses últimos dias, podemos dizer assim, porque nós entendemos aquele que lê a Bíblia, aquele que foi escolhido por Deus, aquele que está
passamos por problemas, mas nós temos que ter certeza que a escolha de Deus em nossa vida, nós decidimos a servir a Deus de qualquer maneira. Aleluia. Eu fico feliz quando eu vejo a igreja jovem como essa igreja, pastor. Parabéns pela igreja jovem. Nós sabemos que eu ouvi uma vez um pastor falando que uma igreja jovem é como um jardim florido. Quando nós passamos no jardim florido, né, a gente vê a alegria, e aqui nós vemos o irmão, que alegria, né? O irmão, que alegria, os irmãos tudo felizes. Eu fiquei muito feliz. Eu confesso aos irmãos que eu me alegrei. Quando eu entrei na porta dessa igreja, eu comecei a me alegrar. É a segunda vez, irmãos. Eu estava procurando, Senhor, será que o Senhor está querendo me chamar para cá? Eu moro lá do outro lado, mas não, pastor, eu estou lá no conjunto Rediária. Mas eu fiquei muito feliz em entrar aqui, mas eu comecei a me alegrar no Senhor. Porque é exatamente isso que Deus quer, irmãos. É que nós nos alegremos em Sua presença. E eu procurando um texto na Bíblia, irmãos, folhei a Bíblia, Deus me levou no livro do Êxodo. Eu quero que os irmãos rapidamente abram suas Bíblias no livro do Êxodo, capítulo 3. Quero falar aqui do moço chamado Moisés. Aleluia. Deus fala com Moisés do meio da sarça ardente. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça, e Moisés olhou. E eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei esta grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, eu fiquei feliz quando eu li. Cheguei nessa parte que Deus escolhe a Moisés. Os irmãos que conhecem a Bíblia, eu quero rapidamente falar sobre a vida desse moço chamado Moisés. Se nós olharmos os primeiros textos do livro do Êxodo, nós vamos ver que esse moço, ele foi uma criança escolhida por Deus desde o ventre da sua mãe. Moisés, ele nasceu em uma época que o faraó estava matando as crianças. Foi uma época muito difícil do seu nascimento. Mas Deus já tinha o escolhido. Deus tinha escolhido Moisés. E ali aquele menino nasce numa época difícil. A sua mãe inteligentemente coloca ali em um cesto. Ela coloca betume no lado, coloca o piche e solta no rio Nilo. Aquele menino chamado Moisés, ele sai descendo ali o rio. E por coincidência de Deus, não existe coincidência nas coisas de Deus. Existe um projeto de Deus. Deus já tinha um projeto na vida daquele menino. Ele foi e caiu ali nas mãos da filha de Faraó. E ele foi criado no reinado de Faraó no Egito. Queridos irmãos, ele era escolhido de Deus, mas ele estava no Egito. Ele era um escolhido de Deus. Deus tinha um projeto na vida de Moisés, mas ele tinha sido escolhido por Deus e estava morando no Egito, numa terra que era inimiga de Deus, em um lugar que os seus adversários eram realmente os hebreus. Ele não tinha afeto aos hebreus. Os hebreus eram inimigos dos egípcios. Mas dentro do Egito tinha um menino escolhido por Deus. Ele tinha uma chamada de Deus. Quantos de nós temos uma chamada de Deus e nós precisamos entender que Deus nos chamou e temos que caminhar? Fiquei feliz quando o jovem falou aqui a busca dele para o batismo do Espírito Santo. Jovem, vai, continua adorando, o Senhor vai te batizar com o Espírito Santo. Queridos,
decidir: ou você fica no Egito, ou você vem para cá. Você precisa tomar uma decisão. Meu querido, decisão não é fácil, decisão é coisa difícil. Moisés, ele tinha uma vida bem regalada ali na casa de Faraó, na casa do rei. Ele era chamado filho da filha de Faraó, ele era escolhido ali também do reinado. Mas ele olhou para todo aquele conforto e disse: eu não posso viver aqui, eu tenho uma chamada de Deus. Meus queridos jovens, eu quero dizer: vocês estão no Egito, mas vocês são escolhidos de Deus. Vocês estão no mundo, na escola, nas faculdades, no trabalho, mas vocês são escolhidos de Deus. Aonde tem o escolhido de Deus, a diferença. Aonde tem o escolhido de Deus, a diferença. Ele vê o sofrimento ali dos hebreus, e ele olha para o conforto do seu lar, aonde ele vivia, tinha tudo, tinha faculdade, tinha todos os conhecimentos, mas ele olha para dentro: eu tenho uma chamada, eu não vou me deixar ficar aqui, ainda que tenha todo conforto, ainda que tenha tanta mordomia. E Deus está te falando: olha, não olha para as coisas do mundo, ainda que haja conforto, ainda que haja mordomia, você é meu, você é escolhido de Deus. Não podemos olhar para as coisas que parecem boas aos nossos olhos. O inimigo quer nos enganar. Aquele menino era escolhido de Deus, mas ele estava vivendo dentro do Egito. E agora ele chega a hora da decisão. Queridos, decisão é coisa difícil. Ele olha e vê lá os hebreus sendo massacrados, os egípcios batendo nos seus irmãos hebreus. Ele tomou uma decisão e desferiu ali um egípcio e disse: olha, eu não posso ver isso. E saiu para o deserto. Deserto, irmãos. Às vezes você está passando por uma situação difícil. Saiba que Deus está ensinando a você. Saiba que Deus está te mostrando que deserto é onde nós aprendemos. Deserto é onde Deus nos prepara para nos dar a bênção. Nós não podemos chegar em um lugar de glória se nós não passarmos pelo deserto. Mas nós temos que passar glorificando a Deus. E agora que ele vai ali para o deserto. E Deus sempre prepara uma mesa no deserto. Quando ele chega no deserto, ele encontra um homem chamado Jetro. E aquele homem ali era um homem pastor de ovelhas, tinha bastante ovelhas. Ele disse: olha, vem cá, vamos pastorear ovelhas. Eu quero ser rápido, irmão, porque o horário já está indo embora. Sim. Aleluia. E aquele moço começou a pastorear ovelhas. Deus começou a lhe ensinar para ele: olha, eu vou te dar aqui um rebanho nas tuas mãos e você vai cuidar. E eu quero que você cuide muito bem, porque é coisa grande que eu tenho para você. Aleluia. E aquele moço começa a cuidar ali das ovelhas de Deus. Quem sabe, olha lá, você está certo, eu estou me agradando de você. Você está cuidando bem das minhas ovelhas. É assim que Deus faz. Quando o homem escolhe fazer aquilo que faz perfeito, Deus vai capacitando e dando glória e glória a Deus. E Deus ali chega a um determinado ponto. Moisés, ele pega aquelas ovelhas ali e Deus manda ele para um lado ocidental. E ele vai, irmãos. Ele não sabia, porque ele ainda não tinha falado com Deus. Mas ele era escolhido de Deus, ele não sabia. Até aí Deus não tinha falado com ele ainda. Mas ele era escolhido, ele estava vivendo uma vida regrada diante de Deus. Deus achou por bem e disse: olha, hoje eu falo com esse moço. Hoje eu quero que ele se decida. Quem sabe Deus nessa noite quer que você tome a decisão da sua vida. Glória a Deus. É noite de decisão. Muitas vezes você é escolhida por Deus, você é escolhido por Deus, mas não se decidiu a Deus. E naquele momento Deus fala a Moisés: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Glória a Deus. Tira a sandália dos teus
Ele disse: Moisés, Moisés. Ele disse: eis-me aqui, Senhor. Quem dirá nesta noite: eis-me aqui, Senhor? Eu decido por ti. Glória a Deus. E quando ele diz: olha, eis-me aqui, Senhor, ele diz: olha, Moisés, assim como você ainda, como era jovem, eu estou dando asa aos meus pensamentos, você ouviu e viu o hebreu apanhando, e segundo eu também, eu ouvi ao clamor do meu povo e vou mandar você para livrar. E aquele moço, todo mundo conhece a história, ele foi para o Egito, foi até Faraó, e Deus deu livramento ao povo de Israel, aos hebreus, porque ele decidiu por Deus. Ele tomou uma decisão. Ele disse: Senhor, eu sei que o Senhor me escolheu, mas eu decido. Eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui. Quem sabe o Senhor tem escolhido você aí. O Senhor já falou com você várias vezes. Quem sabe você é crente, você está na igreja, escolhido por Deus, mas ainda não decidiu. Disse: olha, eu sou um cristão, eu sou dizimista, eu sou ofertante na casa de Deus, eu dou glória a Deus, eu canto no conjunto das irmãs, dos jovens, dos adolescentes, mas eu ainda não me decidi o que eu quero. Decida nesta noite por Deus, que é a melhor escolha. Quando Deus escolhe, que o homem decide, ele se compromete na vida do homem. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, eu tenho 2 minutos para terminar a mensagem. Glória a Deus. O Senhor me escolheu, pastor, acredito eu, desde o ventre da minha mãe. Porque desde criança, eu era uma criança muito ativa. Eu me lembro dos livramentos que Deus me dava. Esse meu primo aqui, ainda quando criança, irmãos, ele me jogou uma pedra no olho aqui, ó, quase furou meu olho. Eu vejo como um livramento de Deus. Nós éramos crianças brincando, ele jogou uma pedra aqui. Os irmãos percebem, isso tem uma marca. Então Deus me deu vários livramentos. Quando eu estou orando, eu ainda lembro: Senhor, obrigado. Eu podia ter ficado cego, mas o Senhor me livrou. Outras vezes eu ia me afogando também, o Senhor me livrou. Eu me lembro: Senhor, o Senhor me livrou. Ele diz: olha, Maurício, eu te escolhi. E eu digo para Deus: Deus, eu me decidi a ti. Eu larguei tudo. Glória a Deus. Eu abandonei tudo aquilo que eu fazia, que foi citado pela minha esposa. Eu me decidi, irmãos. Eu tomei decisões na minha vida. Decisões doem. Às vezes você tem que abandonar coisas que você gostava de fazer. Às vezes você tem que abandonar coisas que você amava. Quem sabe você gostava de coisas e você tem que largar, porque você agora se decidiu a Deus. Aí ele fala: tá bom, você se decidiu a mim, eu agora estou contigo. 96, irmãos, eu tomei a decisão. Para a glória de Deus, está meu primo que sabe. O Senhor me honrou. Para a glória de Deus. Eu sou motorista. Para os irmãos que não sabem, sou motorista, sou mecânico. E quando eu cheguei em São Paulo, falta 2 minutos. Eu trabalhava de motorista e disse: Senhor, o Senhor me escolheu. E eu decidi a te servir. Glória a Deus. Deus falou: então, o que é que tu quer, Maurício? Falei: Senhor, quero trabalhar por conta. Deus falou: então eu vou te dar uma bênção. Eu falei: amém. Eu estava orando lá no 23 de maio, dentro do ônibus. Chorei, porque eu estava trabalhando muito. Estava deixando de ir aos cultos. Minha esposa ficava muito triste, porque eu trabalhava a semana inteira e viajava para o Mato Grosso. Era aquela viagem tremenda. Eu falei: Deus, o Senhor me escolheu e eu decidi por ti. Aí disse: pode pedir, amor. Eu falei: quero um ônibus, Senhor. Mas sem nenhum centavo no bolso. Aleluia. Deus me deu de presente. Aí eu digo: Senhor, tá bom. Continuar adorando o teu nome, glorificando o teu nome, e continuei adorando o Senhor. Eu estou contando isso aqui, irmão, com certeza tem alguém aqui nesta noite que tem pedido algo para Deus. Aleluia. Mas ainda precisa decidir: Senhor, eu quero o Senhor de todo o meu coração. Eu quero te adorar, Senhor. Eu quero deixar tudo, Senhor, para te adorar somente, Pai. Mas eu preciso de um milagre de ti. Aleluia. Precisamos decidir a nossa vida diante de Deus. Nós somos escolhidos por Deus, mas nós precisamos dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim, Senhor. Eu quero fazer a tua obra, eu quero fazer um trabalho missionário, eu quero estar junto com o pastor, eu quero varrer a igreja, eu quero fazer alguma coisa porque eu me
Orai Deus, irmãos. Meu primo sabe, depois ele vai contar o testemunho. Não quero contar o testemunho, ele vai contar o testemunho que Deus tem feito na nossa vida. Amém, igreja? Amém. Que Deus abençoe a cada um de nós que aqui estamos, ao pastor da igreja, ao meu primo. E uma coisa importante, irmãos, todos nós aqui fomos escolhidos por Deus, mas Deus, Ele quer de nós uma decisão. Decisão, irmãos. Quando chegar no domingo aqui e falar, pastor, eu ouvi a mensagem na quinta-feira e eu estou decidido agora, o que é que tem para me fazer, pastor? É para entregar folheto? Vou. É para evangelizar? Vou. É para visitar? Vou. Eu quero ser um novo crente, mas eu quero pedir algo para Deus. Ele diz, olha, tudo que pedir crendo em meu nome,